Programa de hoje, o deputado federal mais votado do Ceará. E vem com tudo falar dos bastidores da Câmara sem travas na língua. Reflex. Ó, deputado federal, André Fernandes. Fala, Andrezão. Fala, obrigado filho. aí. Obrigado, eu que agradeço, é uma honra estar aqui do lado de vocês. Pela presença encantadora. Você sabe que o nosso querido Alba me falou muito bem da sua pessoa. Sim, Tá sendo um cara bem atuante lá. Tá bem atuante. Tá bem atuante lá, usando bastante o plenário, coisa que a direita não fazia antes. E se você puder... Jovens políticos e Sim. vindo da internet. Como é que você começou na política aí? Olha, na verdade eu vim da infância fazendo já vídeos pra internet. Com 13, 12 anos, comecei fazendo ali piada, humor, fazia brincadeira como bom cearense. Com os 16, 17 anos eu comecei a falar um pouco mais a minha opinião sobre política, religião, algumas coisas mais importantes, temas polêmicos que aconteciam. E aí eu fui começando a ganhar uma certa notoriedade nas redes sociais. Até que chegou 2017 e o povo começou a pedir que eu me candidatasse, na época, a deputado estadual. Conheci o então deputado federal Jair Bolsonaro, fomos para o mesmo partido, criei um vínculo de amizade com ele, me candidatei em 2018, fui eleito estadual mais votado em 2018 e agora na última eleição, federal mais votado lá pelo Ceará, novamente. É porque viralizou muito, né? E aí você ter essa habilidade da internet, de fazer paródia, começou a dar muito engajamento e a turma falou, pô... Se não tivesse a internet, de fato eu não seria eleito. Não tenho família política, não tenho espaço lá dentro do Ceará. É um governo petista, fato, historicamente falando, ali no Nordeste é muito difícil ver um conservador, ou pelo menos alguém que contrapõe o PT crescer, mas a força da internet, ou pelo menos o espaço dentro da internet, fez com que a gente alcançasse aí esse objetivo, essa Muito meta. legal. Surgem novos nomes, né? Sim. Vai lá, o Betinho. E, ô André, já entrando nessa questão da internet, você acha que, pelo fato da internet ter revelado nomes de direita, é um dos motivos que a turma quer dar uma controlada? Porque, opa, tem muita gente nova aqui fora do nosso controle entrando aqui pra política. Você acha que esse é um dos principais motivos de ter essa agenda em cima das redes sociais? É uma agenda, inclusive, antiga contra as redes sociais, desde antes do PT voltar a ter o poder. Eles sempre reclamavam, diziam que era milícia digital, falavam que era o problema eram as tias do Zap, era o Zap, eram as informações que rodavam, e não tenho dúvida que para eles isso é uma grande ameaça. Agora, PL das fake news, como eles chamam, é a maior aberração que existe hoje no Brasil. A gente vê aí uma proposta que tem nitidamente lá dentro do seu teor nada mais nada menos do que a censura prévia, a censura onde o governo deve escolher quem está falando a verdade ou não, e que simplesmente esse problema seria resolvido se pegasse um projeto para identificar os usuários, sei lá, o cara vai criar uma conta de um cachorrinho, de um gato, seja lá o que for, colocou o CPF e sabe quem é, ok. Cometeu um crime, vai responder assim como qualquer outra pessoa, assim como alguém que faz uma fake news no meio da rua, na rádio, na televisão, em qualquer lugar. Código Penal existe para isso. E aí teria identificação fácil desse usuário. É uma ideia que seria o correto, né? Sim. Porque você responde pelo que você fala. Não, e assim, é consenso, inclusive hoje lá dentro, seja direita, centrão, PSD, PP, que inclusive deveriam seguir aí Arthur Lira, o presidente da Câmara, não seguiram na sua totalidade, pelo contrário, metade foram contra e disseram, olha, se for para identificar o usuário que está cometendo crime, mentindo, injúria, calúnia e difamação, ameaçando ataque em escola ou então ameaçando alguém, vai pagar como tem lá no Código Penal, como se estivesse fazendo em qualquer outro lugar. Agora, se tem a dificuldade hoje de identificar quem está fazendo isso, basta colocar que tem um RG, um CPF para vincular a conta. Mas você acha que esse fenômeno aconteceu no Brasil, eu tô falando, na primeira eleição que teve do Bolsonaro, que começou a explodir aqueles vídeos, né? De Facebook, de WhatsApp, o mito, que teve muito humor também no meio. Que teve humor. Teve coisas engraçadas, outras polêmicas, mas foi lá que o negócio explodiu. Sim, viralizou na época aquele dá que eu te dou outra, ou então o que é que você acha lá da papuda, tem que se fuder e... desculpa a palavra, não sei se... Tá tranquilo. Enfim, e ali começou a viralizar o negócio. Eles estão entendendo que hoje, por causa da internet, começa ali uma mensagem numa rede social, o pessoal começa a comunicar e daqui a pouco tem 1, 2, 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Para eles isso é uma ameaça. Se você for ver em qualquer ditadura, a primeira coisa que eles têm que fazer é controlar a comunicação. Porque o interesse é político. A gente viu nas eleições Ciro Games. Ciro Games. Podcast. A gente viu os políticos querendo aparecer na internet. Pegar a galera que usa muito a internet. O próprio Lula tinha Lula Verso também. A turma começou a... Agora eles estão querendo fazer uma live semanal do Lula também, né? Também. Estranho, né? Não sei de onde é que eles tiraram essa Não, vai ideia. bombar. Copiaram a ideia do Silvio Santos, que
tinha a Semana do Presidente. Semana do Presidente. Semana do Presidente era boa. O Presidente. Imaginou? Era maravilhoso. Quero ter a pergunta. Vai lá, Guerezito. Cara, a minha pergunta, na verdade, assim, é envolvendo tudo isso, mas o que você acha que, assim, isso que foi feito com o Telegram pode ser estendido para as outras Big Techs e tudo mais, para até outras pessoas físicas, né, que usam aí principalmente o Twitter. Você acha que se fosse o caso dessas mensagens ou qualquer outra coisa do tipo fossem do lado da esquerda, você acha que seria feito da mesma forma? A censura contra a esquerda? Seria mais ou menos essa pergunta? Mais ou menos isso, por aí. Olha, tá nítido. Inclusive hoje tem gente de esquerda, você vê editoriais grandes. Hoje eu tava lendo agora há pouco aqui um ataque uma crítica, inclusive, Folha de São Paulo e Estadão, dizendo que atitudes de Alexandre de Moraes, STF, contra plataformas e contra Big Tech, simplesmente ele está fazendo uma briga judicial em um campo onde ele não deveria estar, onde ele não deveria atuar. Sim. Então, assim, é absurdo. Ele não usou nenhuma lei para determinar que o Telegram colocasse aquela mensagem desmentindo a mensagem anterior. Sim. E é um questionamento legal e oficial que fizemos. Baseado em qual lei o ministro do STF está determinando que o Telegram redija um texto que ele escreveu? Não existe essa lei. Ainda tem isso. Aquele texto que ele escreveu. Então não é dizer assim, não faça. É do Telegram. Faça o que eu estou dizendo que você não tem isso. Não existe esse precedente na nossa história. Então já imaginou em que ponto nós chegamos? Tem gente hoje de esquerda, existe alguns que dizem ali que são mais de esquerda, mas que estão começando a enxergar que isso é um absurdo e que isso é perigoso até para a própria esquerda. Sim. É só ver o início de Alexandre de Moraes. Para todo mundo. Agora, deputado, eu fui no Google, e aí eu já peço desculpa se tiver alguma mentira, porque você é repleto de polêmicas. Foi sempre. Jus Brasil você foi lá. Não foi Jus Brasil. Eu peguei uma treta dele, então, tem vídeo fala que você ensinou a depilar o toba. Eu adoro. Mas não é disso que eu quero perguntar, é do Gentili. André, eu achei bom. Só baliza. Você foi lá no filme do Gentili, parece ter uma cena lá, não vi o filme, mas que fala de pedofilia. Aí você falou que é contra, aí o Gentili te deu uma resposta e mandou um print, que eu não sei se é real, em que você fala que namoraria uma menina de 12 anos se ela não roubasse os brinquedos do seu sobrinho. Acho que foi uma piada, mas queria que você falasse um pouco disso. Eu não quero também dar... Não, pô, boa pergunta, inclusive pra você poder esse espaço aqui é pra gente falar isso mesmo. Isso foi polêmico, que eu tive aqui, foi polêmico. Da outra vez que eu tive aqui, o Morgado até fez a mesma pergunta. E eu acho que a gente saneou ali as dúvidas quando eu disse que o meu problema em cima daquela polêmica, daquele filme, era simplesmente a faixa etária de quem deveria ou não assistir. E não sobre o fato dele fazer o filme. Mas teve uma treta lá. Não, teve treta grande. Quando voltou pro Twitter, ele pegou uma print minha de 2012, dizendo assim: você namoraria uma menina de 13 anos? 2011, se não me engano. E eu dizia assim: namoraria uma menina de 13 anos se não roubasse o brinquedo do meu sobrinho. Eu tinha 14 anos. Eu tenho 25 anos hoje. Quantos anos eu tinha em 2011? Entendi. Então, com 14 anos, não só namoraria com uma menina de 13 anos, como eu namorei e tô com ela há 11 anos e agora vou fazer 5 anos de casado. Caramba, então a situação tá resolvida. É isso. Então pode entrar Danilo Gentili. Vem cá, fala, Danilo. Você tá... Fala, Danilo. Tem mágoas? Mandou censurar meu filme, velho. Vai dormir, Autobaliza, vai dormir. Mas olha, eu vou falar, por exemplo, o Twitter é um lugar onde as pessoas gostam muito da maldade. Do ódio. Do ódio. É uma rede social do ódio. Dentro da política, você tem que, trazer uma pauta pra ser, trazer pro país, pro Brasil. Você não acha que dá uma atrasada, independente de censura ou nada, esse tipo de treta, que essa já tá superada, mas o que acontece lá nessa rede não é uma coisa que o cara quer engajamento, like, e acaba indo para um outro caminho? Não, sim, de fato, hoje, esse tipo de treta, se você for entrar lá nas minhas redes sociais, você não vai ver eu fazendo esse tipo de piada. Fazia em 2011, como eu disse. Quando eu era criança, o moleque fazia assim, piada, fazia... Era o meu ramo e, inclusive, ganhava dinheiro do YouTube disso. Na época, assistia Felipe Neto, que era o Não Faz Sentido, gostava pra caramba. Na verdade, na época, ele era até um pouco indecente, mas enfim. Hoje, não. Hoje você entrar nas minhas redes sociais, você não vai me ver polemizando mas e se nessa época você tivesse um André que fizesse a mesma coisa que você fez com o filme? Você ia achar da hora ou você ia falar, não, deixa eu fazer aqui minhas piadinhas? Cara, não sei. Talvez um moleque não teria maturidade para responder um adulto questionando esse tipo de coisa. Talvez eu com 14 anos não entenderia qual é o tom de crítica de uma pessoa de 22, um deputado, falando que eu não deveria fazer isso ou aquilo. Talvez não sei. Mas essa questão aí,
da pele das fake news, que a gente sabe que é muito bem uma censura. Você acha que quando você chega e faz uma parada dessa, pede vamos boicotar, vamos censurar, isso aí não fortalece agora essa turma, não? Olha, na verdade, acredito que se o próprio Danilo Gentili, do qual, repito, não tenho nada contra, nem ele, sempre assisti os programas dele, assisti programa de humor negro, sempre gosto de... Enfim... Se ele quisesse, por exemplo, me processar, e aí a gente tá falando de outro campo, ele quisesse me processar, achar que eu fui infeliz ou que eu fiz algum tipo de calúnia contra ele, bom, a gente vai pra justiça. Se na justiça, que hoje não é muito justa no Brasil, se na justiça decidirem que o que eu fiz ofendeu a honra dele ou então colocou ele em um patamar desagradável, aí eu vou ter que pagar 50 mil como eu vou ter que pagar pra Patrícia Campos Leles. Sim. 50 mil porque, enfim, eu falei da época do furo jornalístico. Mas não acredito que se encaixe na mesma coisa. A gente tava falando sobre faixa etária, e o vídeo, o filme, ou o que ele quiser fazer, ele pode fazer e pode colocar na internet, desde que seja um lugar adequado para isso. Mas isso me parece que foi mudado meio que essa versão, porque vocês tinham pedido para que tirasse mesmo de lá. Não. Na verdade, não. No segundo dia, quando eu fiz a resposta pro Danilo Gentili, foi exatamente falando isso aí. Foi um vídeo vendo a resposta dele, e foi também fazendo um vídeo comentado sobre o tema. E aí eu fui lá e disse, na verdade, tem que ser resolvido. Quando foi resolvido, se eu não me engano, foi o Ministério da Justiça que atuou e tal. Quando mudou a faixa etária, eu coloquei lá nas minhas redes sociais. Pra mim, problema resolvido, segue o jogo. Agora, um momento, eu pergunto, eu converso. Gabi. Aproveitar, você não acha que a direita, ela precisa... Posso, Gabi? Você me permite fazer? Claro. Você pode chamar um break, Gabi? Então vamos pro intervalo comercial rapidinho e daqui a gente volta com o deputado. Vai, Reginaldo. Bem, bicho. Olha, existe mil garotas. Vai. O fuzil na frente da câmera tá falando certinho, o fuzil. Obrigado, isso. Viu? Vai lá, eu queria saber se a direita precisa mais amadurecer, porque o que a gente vê aí, que nem você falou, tive que pagar pra Patrícia, você já teve outras coisas que você teve que pagar, indenização. Você não acha que esse lance de ficar sempre com essas coisas de polêmica, a direita não precisa amadurecer mais pra ser levado a sério? Outro dia a gente tava conversando, falando com o Nicolas aqui, que tudo que ele falou naquele episódio da peruca, aquele conteúdo é válido, é preciso ser dito. Só que aí ele fez daquela maneira pra chamar atenção, tudo bem. Mas a gente eu queria saber desvia um pouco, porque um tema tão sério que precisa ser debatido e ser exposto, que ele fez lá, o pessoal pega esse lance da peruca e tira a seriedade, perde a credibilidade. Você acha que a direita tem que amadurecer mais nessas questões ou não? Tá bom assim, desse jeito? Não, nunca vai estar bom. Isso é fato. Nunca vai estar bom. Eu mesmo me coloco como uma crítica construtiva contra mim. Várias vezes eu parei e pensei, eu poderia ter feito esse mesmo assunto, ter falado a mesma coisa, só que de um tom diferente, que não me causaria, por exemplo, 50 mil de indenização para uma jornalista da Folha de São Paulo. Isso é fato. Mas acredito que sim, devemos nos amadurecer. A direita, a oposição hoje, eu vou englobar mais, vai um pouco além. Mas acredito que já amadureceu bastante. Se for comparar com o parlamento eleito em 2018, e eu estou falando aqui do Congresso Nacional, comparado ao parlamento atual, acredito que já teve uma bela mudança. Temos ali reuniões semanais, onde a gente decide o que deve ou não fazer. Aqui acolá um foge do tema, ou então tem uma atitude individual, faz um vídeo e tal, gera uma certa polêmica. Parabenizo pelo discurso do Nicolas. De fato, estava lá acompanhando presencialmente. Foi espetacular. Claro. Chamou a atenção para o assunto, e o assunto é importante ser debatido. No outro dia, fui lá e fiz o mesmo pronunciamento. Não usando a mesma coisa, mas o mesmo tema. Falando simplesmente que as mulheres estavam perdendo seus lugares para pessoas que se acham mulheres. E aí gerou mais polêmica, mas não tem o processo, não estou no Conselho de Ética, não estou nada disso. Mas simplesmente dizer, pessoal, o que o Nicolas falou é isso. Vocês estão polemizando porque o cara colocou uma peruca. Daqui a pouco vão querer tornar crime usar uma peruca no Brasil. Mas concordo que deva amadurecer e acredito que a gente está nesse caminho. Parte da direita, Morgado, boa pergunta, parte da direita acaba atrapalhando o parlamento. Sim. Tá? Eu não tô falando do Nicolas não, mas tem uns que a gente tá numa comissão, chega, briga, chama a atenção para um lado, desvirtua tudo, acaba em nada. Só para complementar até esse assunto, tem um termo aqui que não sei se você conhece, que a gente usa, que chama Robertice. É o cara que gosta muito de aparecer. Aparecido. Tem muito direita, esquerda, o cara quer ficar rendendo esse bloco. Dono da pauta. O dono da pauta, o cara quer lá. A gente viu a Zambelli agora. Você viu o que aconteceu com a Zambelli? O que foi que aconteceu? Não, a Zambelli primeiro... Já dá risada. Já dá risada. Já não sabe. Ela não, a primeira coisa que aconteceu foi na época que teve as eleições lá, que saiu aquele vídeo, que foi uma polêmica. Ninguém sabe muito o que aconteceu. Lili Carabina. Acho que sabe. Não, sabe. Acho que sabe o que aconteceu. Ninguém sabe, né? Ninguém dá pra pontuar. Você sabe exatamente o que aconteceu? Eu vi a pistola. Atrapalhou.
Eu quero saber se atrapalhou. E agora ela tá fazendo uma vaquinha para pagar os processos que ela tá tomando. E ela até parece, ó, 168 mil reais mais. Ela passou esta vaquinha. O que você acha dessa direita aí, especificamente da Carla Zambelli? Olha, vou ser bem sincero. É uma atitude individual dela, tá? Mas a direita hoje está sofrendo. Questão de processo, indenização. Ontem mesmo o Marco Feliciano mandou lá no nosso grupo lá que a gente tem dos deputados. Foi indenizado em 250 mil reais. Cacete. O cara que é honesto pagar 250 mil em indenização, meu irmão, haja Zé, não tem como. Então assim, é uma atitude dela, não vou julgar. Se é o jeito que ela tá achando pra pagar, tudo bem que assim o faça, não é ilegal, não é crime. Se algumas pessoas acham que é imoral, aí vai de cada um, vai do conceito de cada um. Eu não faria. Tá. É papelão. Só a festa do PT foi, né? Venda de ingresso pra festa, né, galera? Não, só ia pegar. Deixa ele pegar o gancho, vai lá. Pegar carona nessa questão da oposição e fazer isso. Porque é isso, tem uma galera da direita que realmente tá fazendo algo mais sério, tá correndo mais atrás e tá realmente fazendo uma oposição assim, mais de frente. E tem essa galera que às vezes a gente fala, putz, acho que se perdeu. Papelão. Por aí. Você acha que, assim, existe a necessidade que a oposição tenha um líder e provavelmente esse líder deveria ser o Bolsonaro? Olha, falta líder. Hoje, no cenário atual, falta líder. Bolsonaro não está dentro do Congresso, Bolsonaro não está chamando os deputados, não está tendo uma certa orientação. Acredito até que por uma decisão particular dele. Pô, tá tendo polêmica, estão querendo colocar a culpa de tudo no Bolsonaro e talvez se ele chegar perto do Congresso, o que acontecer de ruim, vão culpá-lo por isso. De certa forma eu até entendo, mas sim, precisamos de uma voz, de uma cabeça que diga, olha, vai aqui, se não for nesse caminho, tá fora, não vai estar no nosso grupo. Grupo é grupo. Tem momento de brigar, tem momento de assassinar e tem momento de simplesmente ficar calado. Quem você acha que hoje lá dentro poderia ser essa liderança? Tem algumas pessoas boas, decentes, que já estão hoje como liderança da oposição. No Senado temos o Rogério Marinho. É um cara decente, centrado, não entra em polêmica. Você não vai ver o Rogério Marinho hoje brigando, batendo de frente. Mas é um cara que entende da pauta, entende como combater e tem chamado alguns parlamentares para assim o fazer. Dentro da Câmara hoje, os deputados, estamos tendo o Jordi, que é briguento, gosto demais da atuação do Jordi, mas que também está tendo esse tipo de atuação, de chamar, de conversar, de orientar e de liderar. Né? É novo líder, mas está começando a fazer isso com excelência e acredito que a tendência é melhorar daqui para frente. Desculpe interromper. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Aperto forte. Fala, Fufu. Até em cima que o Morgado falou, e vocês estão comentando questão de união da direita, não falta de repente um pouco vocês combinarem o ataque e a resposta? Porque o que acontece? Cada um vai na sua rede social, a Zambelli se defende de um jeito, você se defende de outro, cada um se defende de uma coisa e tal. Não deveriam combinar uma resposta para ganhar força? Porque a gente não sabe quem tem razão, para onde vai, qual é a defesa. Não falta essa união na rede social entre vocês da direita? Olha, certos assuntos, certos temas, a gente tem feito esse tipo de debate antes de ir para as redes sociais. Né? Acaba que a gente fica um pouco distante ali do período de sexta-feira a segunda, e aí, geralmente, se você for ver onde cada um está colocando suas ideias particulares, é nesse período de sexta a segunda. De terça a sexta-feira, a gente tenta fazer ali algo combinado nas redes sociais e também na tribuna da Câmara. Se for ver os discursos, pronunciamentos da direita, hoje, você vai ver que se o primeiro orador é o Luiz Lima, o terceiro é o André, o quinto é o Jordi, depois vai alguns que costumam falar ali periodicamente na Câmara, você vai ver que os discursos são bem parecidos. Cada um tem a sua peculiaridade, mas os assuntos e os temas e a abordagem é a mesma. E quando a gente decide não falar de um assunto, a gente não fala de um assunto, porque a gente sabe que do mesmo jeito que a gente está fazendo reunião para definir narrativa, a esquerda está também fazendo reunião para fazer a narrativa deles. Então, chegou o dia, amanheceu. Cara, hoje a esquerda vai querer falar de joia, eles vão querer falar de Bolsonaro, de cartão de vacina. Então, a gente não vai falar de cartão de vacina. Nós vamos falar sobre o Lula nisso, naquilo. Então, a gente faz. Mas ainda a gente não consegue abranger os 7 dias da semana. Mas só para complementar isso, qual é o teu feeling que vai acontecer com o Bolsonaro? Vai ficar inelegível? Porque ele vai depor de novo agora, acho que na próxima terça-feira, de novo... Sobre o cartão da vacina. Cartão da vacina. Ele falou que quer, né? O cartão da vacina que foi dentro de um inquérito de milícia digital. Né? É bom deixar isso claro. O inquérito que era para investigar milícias digitais acabou em fiscalização de cartão de vacina. E não só isso, prendendo preventivamente pessoas ligadas a Bolsonaro. Prisão preventiva é para aquelas pessoas que estão que têm algum risco de queimar arquivo, de fugir ou então de atentar contra a democracia. E quem
em tese, supostamente, falsificou um cartão. Qual é o risco que essa pessoa está cometendo na sociedade? Nenhum. Mas, enfim, a gente vê dentro do inquérito de milícia digital o que eles estão fazendo. Dado esse fato, eles vão fazer de tudo para tornar Bolsonaro inelegível. Eu acho que a ideia deles, o objetivo... Eu acho que o objetivo deles é prender. Agora, tornar Bolsonaro inelegível... Arthur Lira mesmo estava falando ontem. Tá. Não que eu concorde com Arthur Lira, algumas coisas que ele fala eu concordo. Essa foi uma das... É uma decisão arriscada do TSE. Bolsonaro é amado. É odiado, mas Bolsonaro é amado. Mas a gente viu, Lovan, isso vai depender da nossa narrativa. Ele falou, do jeito que vai falar. Do jeito da narrativa deles. Depende da nossa narrativa. Mas teu feeling é que vai... Existe chance. Existe chance. Infelizmente, existe chance. O sistema, pô. O sistema que prende preventivamente cartão de vacina em inquérito de milícia digital, o que é que eles não vão fazer? Eles vão pegar uma cartinha que tinha na casa do Anderson Torres e vão dizer que isso aí era um atentado à democracia. Mas você vê que o Tarcísio é um cara que tem muita gratidão pelo Bolsonaro. Toda vez que ele é meio questionado, tentam colocar ele numa saia justa, ele tem uma... ele é leal. Não era bom? O que você acha dos novos nomes? Tarcísio é um excelente nome. É um cara que a direita faria campanha, o centro faria campanha e a esquerda não teria o que falar contra. Né? É um cara que eu bateria na mesa e dizer, esse cara aqui vai ser o nosso presidente. Olá. Se Jair Bolsonaro tiver inelegível e não concorrer. Tá aí, hein? Bom. Professor Vila. Agora é o seguinte, né? Me chamar pra fazer pergunta pra bolsonarista é triste demais, né? Esse sujeito tentou fazer fama no YouTube, foi mal sucedido, abraçou o Bolsonaro e foi político, né? Como todos os outros. Eu queria perguntar exatamente isso, porque você vê o Bolsonaro triste, chorando, viu? Ele chorou aqui, tristeza. Imagino vocês em casa, com cobertura assim, triste, meu mito. Tomando todo. Mas o negócio é o seguinte, eu quero saber cadê as manifestações da direita, porque vocês estão falando que o judiciário tá fazendo isso, aquilo, a censura e todos nós estamos calados e tal. Cadê a manifestação? Porque vocês estão com medo? Vocês não estão com mito? Vocês não estão com megazord? Cadê essa coragem toda dessa direita? Eu quero que o senhor fale, por favor. O Tomé, professor. O que você acha do Tomé? Olha o coitado, parece uma camisinha usada lá, o coitado. Pelo amor de Deus. É a camisinha usada do Bolsonaro ali, ó. Pelo amor de Deus. Mas então, deputado, cadê os valentes, os patriotas dentro do caminhão lá na frente, de direita? Onde eles estão e tal? Boa pergunta, Vila. A gente, inclusive, tem falado um pouco sobre isso ali também nos bastidores. Se é o momento de ter manifestação ou não. A gente está começando a fazer enquetes. É muito difícil hoje, por exemplo, André Fernandes, chegar lá e dizer: pessoal, eu estou convocando vocês aqui para uma manifestação que vai acontecer no dia tal. Só para ficar registrado. No dia 5 de janeiro, saiu no Pleno News e em algumas plataformas aí da imprensa, dizendo que teria um primeiro ato contra o governo Lula naquele final de semana, no dia 5. No dia 6, eu fui no meu Twitter e disse: pessoal, vai ter nesse fim de semana o primeiro ato contra o governo Lula. Então, estou passando a informação. Estaremos lá porque eu queria ir. Obviamente, eu sabia o que ia acontecer no 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro, eu não estava em Brasília, eu não consegui ir para Brasília, mas no dia 8 de janeiro, quando estavam rolando aquelas imagens dos atos antidemocráticos, que eles falam, os atos dos golpistas, que são vândalos, estava rolando uma foto do Xandão nas redes sociais. De alguém segurando a porta do Xandão, um vândalo segurando a porta com o nome lá, Alexandre de Moraes. Eu peguei, postei, e fiz uma crítica ao ativismo judicial. E coloquei assim, olha, quem rir vai preso. Tendo em vista que hoje não precisa mais ter tipificação penal para você prender alguém. Fato é esse que Anderson Torres está preso, o governador foi afastado, 1.400 pessoas presas no dia posterior, sem absolutamente ninguém ter acesso a inquérito, a defesa, ou processo, seja lá o que for. Por causa disso, ou seja, dia 6 eu repliquei o que estava na imprensa, no dia 8 eu fiz uma crítica ao ativismo judicial, Alexandre Moraes abriu um inquérito para me investigar. E nessa semana, terça-feira, eu tava na Polícia Federal, 10 horas da manhã, depondo. Caramba. Depondo. Quais? Não, aí o delegado... não, vou falar aqui. É a primeira vez que eu tô falando aqui abertamente então, calma lá. Quais são as perguntas aí, minha filha? Que a gente nunca passou lá, né, Morgadão? Você nunca foi na Polícia Federal. Então, aí onde entra a dificuldade de alguém hoje querer dar a cara e dizer: eu tô chamando. Porque se der uma merda, a pessoa vai ser culpada. Quando eu chego lá, o cara diz: você no dia 6 disse que ia ter manifestação no fim de semana? Sim. Você queria que tivessem atentados à democracia? Você concorda com tentativa de tomada de poder? Não. Olha. Mas já chamei mais de 40 vezes, tá lá nas minhas plataformas, nas redes sociais, no Twitter, mais de 40 manifestações eu chamei. Essa é a primeira que deu merda. Obviamente que eu não concordo. Você, então, está... como é que ele fala? Você não está satisfeito
com o resultado das urnas eletrônicas e não gosta dos poderes constituídos no Brasil? Nossa, velho. Olha a pergunta, meu irmão. Não, uma coisa é eu não gostar e não concordar com a política do governo. Do governo, política do governo. Certo. Mas com os poderes constituídos, não. Sim. Aí ele pergunta, foi você que postou a foto de um vândalo segurando a porta de Alexandre de Moraes com a legenda quem ri vai preso? Foi eu. O que é que você quis dizer com a legenda quem ri vai preso? Você achou isso engraçado? Não, não achei engraçado. O que eu quis dizer quem ri vai preso é que quem ri vai preso. É uma crítica ao ativismo judicial. Aí ele diz, mas você acha que os seus eleitores e os seus seguidores concordam com os atos de quebra-quebra do 8 de janeiro? Ou seja, 229 mil eleitores, mais de 5 milhões de seguidores. Como é que você não tem saber? Como eu dizer o que é que o pessoal tá achando. Né? Aí ele me faz outra pergunta que ele diz assim, quais são as motivações para manifestações antidemocráticas? Eu fiquei sem entender. O delegado que estava lá era um delegado substituto. O que estava tocando inquérito não foi e era um substituto. O próprio delegado balançou a cabeça e fez assim, realmente essa pergunta aqui está muito ruim. É o Enem mais louco que eu já vi. Perguntas prontas. Sim. Meu irmão, não tem absolutamente nada. Agora, qualquer pessoa que eles queiram mirar para colocar um selo na testa de investigado pelo Supremo Tribunal Federal, vai acontecer. Eu tô sendo. Mas aonde você acha? Pô, as perguntas realmente difíceis. É o Enem que você não sabe o A, B, o C ou D. Você não sabe o que você pode responder, né? Porque talvez você pode ter achado engraçada a parte, você não vai falar. Mas é o seguinte, aonde você acha que inflamou isso daí? Porque a gente acompanhou no começo, tava aquela história lá do quartel. Sabe aqueles áudios? Vocês galera toda. Os áudios do extraterrestre, os tanques chegando. Não, o cara fazendo muita coisa pra... Não, eu sei, parece uma zoeira, mas isso daí, cara, tem é um canhão sua rede social. Chega em muita gente. Não é todo mundo que entende chega com ruído. Não entende o que você tá comunicando. Na época que o povo tava em frente aos quartéis, eu postei. Eu fui muito criticado, tá, Zuca? Eu fui muito criticado mesmo. Porque eu postei assim, pessoal, parem de ficar dizendo tic-tac. E como se vocês tivessem informação privilegiada. Vocês não têm informação privilegiada, não vai acontecer isso. Vocês estão esperando a atitude de gente que, quando foi saudar o presidente da República, saudou com o cotovelo porque não queria pegar na mão. Para com isso. Fui criticado. Pô, André, então você tá descredibilizando as forças armadas e não sei o que e tudo mais. Fui criticado porque eu não estava nos quartéis. Então tudo bem, então. Beleza. Tá aí o que aconteceu. Agora, tinha gente realmente estimulando, tinha gente inventando, tinha gente mentindo pra caramba, era tic-tac pra lá, tic-tac pra cá, e extraterrestre. É absurdo. Isso vai ser apurado na CPI? Espero que sim. Espero que sim. A CPMI, a gente fala um fato bem específico. Atos de ação e omissão do 8 de janeiro. Como foi que aconteceu? Por que foi que aconteceu? Tem o alto comando das Forças Armadas envolvido? Vamos investigar. Eu quero investigar. Tem que investigar. Tem que investigar. É o que a gente quer investigar. Assim como também a gente quer pegar uma velhinha de 79 anos, que teve esses dias na Câmara, que ela disse que ficou presa alguns dias. Ela não foi nem sequer para a Praça dos Três Poderes, ela estava no QG. Foi presa. 79 anos. Qual é a tentativa de golpe à democracia que uma senhorinha de 79 anos vai, sei lá, cometer ou colocar em risco? Quem teve aqui foi o Marco do Val, né? Sim, da SWAT. Da SWAT, que ele foi chamado com o Dino. Aí. Chamou ele de o Vingador contra a SWAT, aquela história. Você acha que ele tem... O que você achou da história dele? Porque ele começou a provocar meio... Tem documento. Tem documentos. Não sei se você tem amizade, ou você pelo menos... Não, eu não tenho amizade não com o Duval. É um colega. Tá. Colega é diferente de amizade, tá? Mas assim, eu acho que às vezes alopra um pouco. Aloprar lá no Ceará, a gente quer dizer assim, estica um pouco a baladeira, ou seja, aumenta um pouco. Estica um pouco a baladeira. A baladeira. Vai até além do limite. É basicamente isso. Eu tô aqui com documentação e chega com uma papelada desse tamanho. Se você for ver, a maioria é papel em branco e tem 3 folhas. É na prova, né, Sam? Tem muito migué. Mas assim, de escola. Deve ter alguma coisa, só não sei se é isso tudo que ele tá dizendo, mas... Mas não tira a credibilidade do político também, essa história... Mas você tá tirando a credibilidade dele? Não, de fato, de fato. por isso, né? Claro. Não, mas aí daqui a pouco existe essa história, né? Ele falou que na hora oportuna vai ter a CPMI, ele vai apresentar. Dia 17 provavelmente começa a CPMI, eu espero que ele chegue com essa papelada lá e que coloque mesmo pra lascar. Espero que sim. Tá, Duval? Se estiver me assistindo, espero que sim, meu irmão. Apresente toda a sua documentação e todas as suas provas da sua equipe. Quer ver o Cajuru pegando o boné. Isso. O Cajuru já deu uma regada. Falou, não, eu tô brincando. Aposta, né? Já arregou. Mas na tem muita aposta. coisa errada sobre o 8 de janeiro. Tem muita coisa ali. Sim. Existe algum coelhinho ali dentro do mato que a esquerda tá querendo esconder. Sim. Foi incentivado com emenda parlamentar. Eu não tô dizendo que só na imprensa, não. Eu tô falando de deputado que me ligou e disse assim, ô André, cara, tem como tu não dar publicidade se eu tirar meu nome?
Porque até então, como não tinha lido em plenário, só quem tinha o acesso era eu, que sou autor primário. Tem como, cara? Mas, cara, o governo me ligou, cara. Tem umas coisas boas aqui. Pra mim vai ser ruim se eu continuar. Olha aí, ó. Aí eu digo, cara, não. Se tirar a assinatura, eu vou dizer que tirou. Criei uma certa indisposição, com pelo menos uns 15 deputados, mas a gente segurou essa assinatura até o final. Então, assim, o governo agiu para que não acontecesse. Agora, o governo está agindo para tentar ter maioria e ter o comando. Não acredito que terão sucesso, mas em Brasília tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive, você é uma pessoa jovem, que você tá no meio dessas raposas aí, que gosta de tomar uísque pra caramba. O que você já teve? Você já viu alguma coisa assim que você Aquela tá falando? Cara, tá conversinha? esquisito isso daqui. Sabe aquele, vamos jantar? Aquele bastidor, né? Tem. Os bastidores... Tem. Em Brasília tem. Como é que funciona? Conta pra gente. É assim, tipo... Como é que é? Cara, porque é que o Samir, ele me chama à tarde, assim, ele fala, vamos lavar o carro. Eu falo, pra quê, Samir? Já lavei o carro. É tipo assim, olha... tem um certo... Eu não vou falar o nome, mas tem um certo deputado lá do Ceará que eu disse assim, cara, por que tu não assinou a CPMI, cara? Por que tu votou pela urgência da PL, das fake news? Por que tu tá fazendo isso, cara? Tu é de partido da base do governo? Aí diz assim, André, cara... É que o sol lá do Ceará é quente demais. Eu tô doido pra uma sombrinha aqui em Brasília. Opa! Qual Precisa sombrinha? falar muito. Meu Deus. Mas você brinca, meu. Ó, o Gueré tem aqui uma informação privilegiada. Porque ele tem também os seus contatos. Gueré do Val. Exatamente. Gueré do Val. Sim. Eu não sou da SWAT, mas sou... Ele é do SWAT. Faz Aikido. Isso aí. E Bob no cabelo. Faz Aikido. Simples e direta. Prefeitura de Fortaleza, você ou Capitão Wagner? Não é uma decisão que vai ser minha especificamente. Eu sei que é um problema grande. Ser gestor de uma prefeitura é um problema enorme. Seu CPF nunca mais é o mesmo. Sim. Agora, se o povo da direita lá, hoje, tá dizendo abertamente, André, a gente quer que tu se candidate. Capitão Wagner é o traíra. Capitão Wagner foi contra o Bolsonaro. Capitão Wagner é anti-armamentista. Capitão Wagner tá se juntando ao lado dos Ferreira Gomes. Capitão Wagner tá fazendo parceria com o PDT. Capitão Wagner tá sendo populista. Então a gente tem que dar uma opção. Vamos aguardar pra ver o que é que acontece. Esse aí a gente tem que dar uma opção. A gente PL. Você é candidato. PL. Pode ser que sim. Mas pra você, de boa. Se o PL Se for eu, sim. Se não for eu, vou apoiar o candidato do PL e ponto final. Mas se for você vai pra cima. Mas se for eu, vou pra cima. É isso aí. Boa. Vai pra cima, pô. Eu quero ver o povo. É isso aí. Vai pro jogo, pô. Que é uma bucha também, né? É bucha, mas e aí? Boa. É um problema, missão, meu irmão. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Eu sei que vai ser ruim, porque depois, se acontecer... E se a gente tiver sucesso na eleição, depois meu CPF nunca mais é o mesmo. Vai ser problema em cima de problema, processo e tudo mais, vai sair do meu bolso. Mas, vamos pra cima, irmão. Fortaleza é uma cidade... Vaquinha. Cara, eu faço vaquinha e depois eu faço uma viagem. Só tem... nessa hora... Você chama o Pix Esperança. Vai dar certo, pô. É nessa hora que você sente vontade de voltar a ser YouTube e falar... Cara, YouTube era bom, porque você só ganhava dinheiro. Antes de depilar a bunda. Cara, é muito melhor, e eu vou dizer. Porque você, pelo menos... Você podia estar ganhando dinheiro com produto aí, ó, depilador a jato. Eu com 15 anos ganhava ali 4, 5 mil reais do YouTube. Morava sozinho, vidinho ali de só quem namorava. Tinha uma moto 600 cilindrada. Quem tirava foto comigo gostava do que eu falava. Se era de peruca, se era falando de depilação, se era cantando paródia, seja o que for, não tinha hater, meu irmão. Caramba. Era uma vida de anjo, de sonhos. Mas não... Assim, pra quem hoje ainda consegue só ser youtuber... Mas não tá assim, mas o Alba tá desmonetizado. Eu sou penta desmonetizado 5 vezes. Não tá muito bom, não. Perdeu. Não sei se é tão bom. O cara deixou de virar o Whindersson pra... Pô, eu fui o terceiro maior canal de humor do Ceará na época. Então, cara... Tem coisa aqui que você... Qual paródia, além da depiladinha? Cara, eu fiz paródia de Wesley Safadão, já usei vestido de peruca no meio da rua, cheirei sal. Exemplo ruim. Exemplo... Mas em 2013 eu fiz um vídeo chupa Dilma. Então, assim, a questão de ser de direita ou ser anti-PT já é antigo agora. Meu irmão, eu sou cearense. O cearense é fuleiragem. Então a gente brinca, a gente resenha e fuleiragem. Já era. Aliás... a vaia cearense, que é o... Como é que é a vaia? Isso aí é o Bolsonaro lá na Se reconhece em qualquer lugar do mundo. Não, eu cheguei lá no sul, lá em Gramado, aí eu fiz...
Teve uns 6 no meio do mundo. Tem cearense no mundo inteiro. É muito piada de prédio você. Ele, não, isso daí é o Bolsonaro que faz. Que puxou de lá. Isso é velho. O Bolsonaro lá faz isso, mas o Bolsonaro pegou de nós. Eu gosto do termo fuleiragem. Fuleiragem é bom. Rapaz, Alaide. Aliás, um abraço enorme para o Nordeste brasileiro. Fantástico. Gosto muito de lá, Fortaleza. A gente vai colocar o Gordão lá no escorregador lá do Beach Park. Ele vai ser a boia. Ele e o Gilberto Barros. Autoral Bar. É o afogando o ganso. Vai o Guinho deslizar em cima dele. Afoga de bola. É a próxima. Bom, só posso agradecer a presença aqui do nosso querido André Fernandes, que ele tem o Instagram dele, que o Insta é @AndréFernandesBR. E é isso aí, bichão. Boa sorte lá. Obrigadão. Tem muita bucha aí pra resolver. E boa prefeitura. Brigadão, galera. Bora pra cima e qualquer coisa, eu tô lá sempre à disposição. De Ceará e na nossa querida Fortaleza. Boa, aqui é só fuleiragem. Daqui a pouco a gente tá de volta então aqui.